Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos iniciar nosso culto de gratidão, nosso culto de quarta-feira, cantando o hino de número 316.
Vamos nos colocar em pé e cantar o hino número 441. Vencendo de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, e amigo nos altos dos céus, graças te damos, Pai, porque mais uma vez estamos aqui entre irmãos para adorar e glorificar o teu santo nome. Nós também queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Romanos, capítulo 14, verso de número 20. A fé que tens, tenha para ti perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado, porque o que faz não provém de fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Amém? Nesse momento, se inicia os pedidos e oração e agradecimento. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe, Senhor, o momento em que precisamos estar sós contigo, para que o Senhor faça a boa obra. O Senhor sabe o momento que precisamos andar, o momento em que precisamos parar, no momento que precisamos voltar atrás. Que a cada vez, Senhor, nós possamos ter humildade para reconhecer o nosso erro e revelar diante de Ti, Senhor, onde erramos, onde pecamos, e clamar a Ti, Senhor, que o Senhor nos transforme. Sabemos que todos aqui precisam de mudança. Nós sabemos que por nós
forma alguma. Mas sabemos que se entregar ao Senhor a nossa vida em tuas mãos, o Senhor vai nos transformar a cada dia. Sabemos que muita coisa tem acontecido, Senhor. Estamos sentindo a cada dia mais a tua presença, a necessidade de te buscar, de orar, de ler a palavra e de estar na tua presença. Que possamos a cada dia, Pai, nos entregar nossos familiares, nossos amigos, e que nós possamos confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos livrando e nos curando, Pai, hoje sempre, em nome de Jesus. Eterno Pai, aqui tua presença, eu te peço, Pai, uma coisa especial a cada família aí representada, Pai. Cada coração, cada mente, cada alma que veio até aqui, viver mesmo naquela vida. Quem água, Pai. Na tua palavra, disse que há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de jogar pedras, há tempo de juntar pedras, Pai. Nós temos, Pai, que há tempo para amar, há tempo para orar, há tempo para tudo, Pai. Nós queremos entregar tudo em tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, continuar a ser igreja, continuar com os líderes, continuar com todos os que participam, Pai, os que estão de frente nessa luta. Nós sabemos que uma vida não está irada, nós sabemos que esse mundo já está para cair, já está para o caminho, já está pronto para a visão. Nós estamos esperando, Pai. Nós estamos a esperar. Fica com cada coração, cada um, nos prepara para a tua volta. Nós falamos isso do teu filho, amor de Jesus. A igreja diz: Amém. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, porque não nos abandona nunca.
Somos gratos a Deus por estar aqui hoje, toda Santa Casa, e se estamos aqui hoje, Senhor, queremos te buscar, queremos te honrar e te glorificar. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, de maneira especial, que derrame teu Santo Espírito sobre a mensageira dessa noite. Fica com ela, abençoe, e que a mensagem que seja passada aqui hoje vai para os nossos corações. Possamos prestar atenção e aprender aqui hoje, Senhor, que tu queres falar conosco. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite. O sermão de hoje, ele tem o seguinte tema: 3 motivos para viver em união. Em 1 Coríntios 1:10 fala o seguinte: Irmão, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Tem um ditado popular que declara que a união faz a força. E a gente pode pensar que a divisão enfraquece e nos impede de alcançar um objetivo. Isso é nítido. A gente também sabe que a vivência harmoniosa entre as pessoas em qualquer grupo é um desafio. Mas se quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, nós precisamos nos manter unidos. A união é necessária porque a desunião enfraquece, fragmenta e frustra os objetivos da gente, o alvo. Eu tenho certeza que aqui nesse momento, nesse lugar, a gente tem um único propósito, obviamente, que é salvar no pecado e guiar no serviço. Acho que é mais ou menos assim. Mas a gente encontra na Bíblia vários exemplos negativos de divisões. No Jardim do Éden, houve divisão. Adão, ele pensou que também poderia mandar e desobedeceu à ordem do Senhor de não tocar na árvore do bem e do mal. No mundo árabe também há divisão. A briga entre árabes e judeus, que é uma briga entre 2 irmãos, filho do mesmo pai. Abraão, descendente de Ismael e Isaac. Também teve Esaú e Jacó, também houve divisão. Esses irmãos brigavam dentro da barriga da mãe. Quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando sua perna. E durante toda a vida, Jacó foi um trapaceiro. E suas atitudes geraram ódio no coração do seu irmão. A parábola do filho pródigo relata um impasse numa família entre o pai e 2 irmãos, que não combinavam e não se toleravam. O irmão mais velho não tolerava o fato do pai oferecer perdão ao irmão que deixou tudo para trás para viver dissolutamente. Esses exemplos nos fazem ver claramente que sem união somos um povo fraco. E daí a gente não avança e nem consegue prosperar no reino de Deus. Algumas pessoas costumam dizer que o povo evangélico é um gigante adormecido. Eu prefiro dizer que é um gigante enfraquecido pela desunião. Todos aqueles que nascem de novo, fazem parte da igreja e seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade interna que desfruta em Cristo. E assim a desunião dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja. É um escândalo. Eu acho que ultimamente a gente está vivendo de uma forma tão assim, diferenciada, entre várias divisões. A discórdia entre as pessoas é uma sombra destruidora da unidade, porque impede o brilho da luz e dificulta a vida do nosso cotidiano, dificulta a nossa vida, a nossa forma de agir. Reflete também fortemente a estrutura das famílias, impedindo de cumprir a sublime missão de educar bem seus filhos para a prática da fé e da cidadania. Jesus Cristo, com sua mensagem e a luz, ele é capaz de sublimar todo tipo de desunião. Eu vou falar para vocês 3 motivos, eu falei, sobre manter unidos. O primeiro é: devemos viver em união porque é a vontade de Deus. Lá em João 17, 20 e 21. Vamos abrir. Acharam? Amém. O 20 fala assim, a gente vai começar, o capítulo é 17, mas o versículo é 20 até o 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra e que eles falarem.
a fim de que todos sejam um, e como tu, o Pai, estás a mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ele fez uma oração, declarando o seu desejo, que todos os que crescem nele tivessem a união que ele tinha com o Pai. Jesus ele tem uma preocupação especial em nos ordenar vida e união, porque uma igreja dividida não prospera. Lá em Mateus 12, 25, fala o seguinte, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, ó Pai, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Paulo igualmente ele se preocupa com a união de orientar a igreja do Éfeso. Rogo-vos vós, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, a que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É da vontade de Deus que a gente viva em união, e para isso nós precisamos nos esforçar para vivermos assim no ambiente que estamos, e principalmente na igreja, com nossos irmãos. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte e saudável. 2. Segundo motivo, devemos viver em união porque na união Deus ordena a bênção. Lá em Salmo 133, do 1 ao 3. Não precisa abrir, mas caso alguém queira. A gente vê o seguinte, ó, como bom e agradável viver unidos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. E como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de seus vestes. E como ao vale do Hermon, que desce sobre os seus montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A união ela é comparada nesse verso a um óleo precioso e ao orvalho do Hermon. No verso 2 descreve que esse viver em união deve ser como um óleo precioso, derramando desde a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Isso se trata de uma referência à consagração do sacerdote. O óleo deveria descer sobre toda a sua veste sacerdotal. Portanto, entendemos que a consagração deve ser plena e absoluta. A ideia que o texto pretende transmitir para a gente hoje é a seguinte: a união entre os irmãos deve ter relacionamento, santidade e santificação. Não pode haver santificação verdadeira perante Deus sem viver em unidade e sem viver em união. A santificação dá evidência pela prática da união entre os irmãos. O Salmo 133 diz também que a união fraternal é como o orvalho do Monte Hermon. Quando desce sobre os montes de Sião, o Monte Hermon está situado numa região muito marcada, muito distante pela umidade, por ser cheia de água. Isso faz um contraste com a região desértica do sul da Palestina. Portanto, a região do Hermon ela é marcada pela prosperidade e por frutificação. Logo, a união de Deus deseja é acompanhada pela bênção da santificação, da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir dos montes de Sião. O importante é que o Senhor é quem sustenta tudo isso, independente, né? E é uma bênção completa para todos nós. São muitos exemplos onde houve a unidade dos irmãos. A unidade que eu falo é a união, tá, minha gente? Desde o Novo Testamento até os dias de hoje. E ali o Senhor ordenou a sua bênção, como, por exemplo, a gente pode citar a promessa do Espírito Santo em Pentecoste. Jesus ele havia feito um pedido a seus discípulos, que não dispersassem nem se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Isso era uma promessa tremenda que se cumpriu. Que estratégia magnífica do Senhor ter feito justamente na festa de Pentecoste, onde estariam todos reunidos, judeus e gentios. E realmente o Senhor ordenou as suas bênçãos e muitos prodígios e sinais foram feitos por eles. Bem como muitos, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Jesus como Salvador e foram batizados. Com essa unidade que se havia perseverança, temor a Deus, alegria, singeleza de coração, singela de coração. Louvores a Deus é um fato maravilhoso, que constava com a simpatia do povo. Tudo isso foi feito através de uma obediência a Deus, acima dos propósitos e dos próprios interesses. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, a ponto de não haver necessidade entre eles, de não haver desunião, porque, como eu falei, eles estavam unidos em um só propósito. O salmista exalta a importância da união entre os irmãos e o resultado dessa atitude. Deus ele ordena bênção e vida para sempre. Nós precisamos ter o prazer de vivermos em união uns com os outros, a disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. Uma igreja que procura viver assim, com certeza tem a vida e bênção sempre, durante toda a sua vida. Terceiro motivo. Porque quando há união, há também crescimento.
Lá em Atos 2, 42 ao 47. Esse aqui é bem grandão, então vamos todo mundo acompanhar, que ele é enorme. Atos 2, versículo 42 ao 47. Amém. Isso. Atos 2, versículo 42 ao 47. Acharam? Vamos lá. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento numérico da igreja não é mágico. Ele deve ser fruto de ardor e da paixão, de falar de Cristo às pessoas. Não tem como a igreja prosperar, a igreja crescer, se você não chega ali, não faz a sua parte, que é falar para as pessoas sobre o amor de Jesus e compartilhar com eles. O crescimento numérico deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Os membros da igreja primitiva, eles tinham o prazer de se manterem unidos em tudo. A atitude dessa igreja chamou a atenção de todos. E Deus sempre acrescentava as vidas que haviam de se salvar. O desafio para a igreja de Cristo é de se manter unida em todo o tempo, focada em um único objetivo, levar a mensagem da salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescenta as pessoas dentro da igreja e na igreja. Sejamos sempre instrumentos de união no lugar de Deus, que Deus nos colocar. Lembrando sempre que se existem divisões, elas são provocadas por nós mesmos. Muitas vezes a gente faz vamos supor, vamos citar alguma festa, sabe? Vamos colocar isso. E a gente começa a fazer divisão. A gente sempre fala assim, mas eu não tenho tanto intimidade com aquela pessoa. Mas é porque você não chega para conversar com ela, para ver como é que ela funciona, entre aspas, né? Que ninguém montou, né? Mas mais ou menos assim. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Porcos se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam. Os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor, por isso decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados, voltaram a morrer sozinhos. Embora você está num lugar que você não sente bem. Mas ali você estava sendo acolhido de certa forma. A gente acha que tem lugar e tem momento, obviamente, que a gente não se sente confortável, a gente vê que a gente não está no nosso território. Mas é ali naquele território que a gente, de certa forma, a gente se sente abraçado, se sente, acolhido. A gente pode ver a situação entre os porcos aqui por conta do frio. Os espinhos vamos supor que estavam, na verdade, desacolhendo eles, vamos colocar isso. E eles saíram e começaram a morrer congelados, só pelo fato dele não ser igual aos outros que estavam lá. Muitas vezes a gente se sente meio que assim, minha gente. Vamos colocar que a gente se sente, que realmente a gente se sente descontrariado. Divisão. A gente não se sente, igual aquela pessoa. Obviamente, ninguém igual a ninguém. E daí é meio que a gente mesmo se distancia das outras pessoas por medo do que vai falar, do que vai acontecer. Por isso, eles decidiram se afastar um dos outros e voltar a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. Mesmo incomodando eles sabiam que ali era o lugar dele, de certa forma. E começaram a conviver, de forma que não ficassem nem tão distantes e nem tão próximos dos outros. Numa distância suficiente para que pudessem se agasalhar. E assim sobreviveram. Uma hora dessa história dos espinhos e dos porcos é que sozinho a gente corre um grande risco de sairmos perdendo diante das lutas da vida.
Eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir viver só. Falo porque eu sou apegada emocionalmente com qualquer pessoa. Então, assim, se você convive comigo hoje e a partir de um certo ponto e um certo momento você se distancia, eu já não fico bem. Isso é nítido. Eu acho que a gente... Até tem algumas pessoas que falam assim, mas a gente nasceu só. Isso é nítido. Que a gente nasceu só. Mas a gente não precisa viver o resto da nossa vida sozinho. A gente precisa lembrar que nós somos irmãos, nós somos filhos de Cristo, filhos de um só Pai. A gente precisa viver em união, a gente precisa viver convivendo um com os outros. A moral dessa história é que sozinho a gente não corre um grande risco, né? De sair perdendo diante da luta da vida, e a união nos faz vencer as lutas do dia a dia. Paulo, sabiamente, ele recomendou aos irmãos da igreja de Coríntios o seguinte, está lá em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só pensar. Aleph, coloca aquele primeiro vídeo lá que eu te pedi.
que eu não prestei atenção, por isso que você não conseguiu analisar. Mas você pode ver que no começo ele estava triste, ele estava sozinho. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Vai ter outro vídeo, aí tu deixa a luz apagada. E daí, depois que aquela senhora ajudou, ele entendeu que a vida é bem melhor quando tem pessoas ao nosso redor. Ele era excluído, ele era sozinho. Muitas vezes é a gente mesmo. A gente não quer se encaixar no padrão de outra pessoa. Aí as pessoas falam, mas peraí, eu preciso fazer o meu esforço para tentar encaixar na vida daquela pessoa. Precisa. Para que a gente possa conviver entre harmonia. Sabe, a gente ultimamente eu falo por conta do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente se afasta de muitas pessoas. Sem saber o motivo, sem saber o que acontece durante a vida daquela pessoa. Eu falo porque eu mesma me afastei de bastante gente, sem nem saber o que acontece com a vida daquela pessoa. Só pelo fato do que um fala, do que o outro fala. A gente precisa começar a conviver em união. Começar a viver de uma forma melhor. Para que a gente possa conviver com todos, sem picuinhas, sabe? Claro que a gente tem desentendimento na vida. Ninguém sempre vai concordar com você, isso é fato. Que nem sempre você vai estar do meu lado. Nem sempre você vai estar, como é que eu posso falar, me apoiando na minha escolha. Mas que a gente possa começar a colocar isso em prática, sabe? Começar a se encaixar, igual aquele homem que era triste. Se coloque você no seu lugar, aquele homem era triste, não tinha ninguém. A partir do momento que uma pessoa começou a ajudar ele começou a fazer doação de sangue, ele começou a ajudar crianças, ele podia ver que quando ele ia para o trabalho, a mulher vinha desesperada para pegar o elevador e ele literalmente fingia que não via. E depois de um certo tempo, como vocês viram, ele começou a meio que parar para ajudar aquela pessoa. Vocês viram também que no final, ele tinha um homem que também era igual a ele, era idêntico, né? Ele podia até ver que estava até de costa lá idêntico, um ovo palito lá, um palitinho. E daí aquele homem era igual a ele. Então ele fez o seguinte, vocês viram que ele fingiu que era cego para tentar ajudar outra pessoa. Ou seja, aquela senhora fez ele ajudar ele e ele começou a ajudar outra pessoa. Outro fato que a gente entende é o bom samaritano. Amém. Vocês podem ver que isso acontece no nosso dia a dia. A gente muitas vezes por estar... Vamos colocar no lugar. Sempre tem alguém precisando de alguma ajuda. Isso é raro, isso acontece sempre. E muitas vezes por estar atrasado para a escola ou para vir para a igreja, a gente esquece de outra pessoa. Vocês que trabalham, muitas vezes alguém passa naquela rua precisando de ajuda, você meio que não para pensar, poxa, aquela pessoa precisa de ajuda. Mas eu estou muito atrasada para o trabalho. Se ponha no lugar dela. Você precisa amar o próximo como a si mesmo. Jesus fala para a gente amar uns aos outros. Mas se você não ama o próximo que você vê diariamente, quem dirá que você ama Jesus que você nem vê? Então assim, a gente precisa parar para analisar, começar a colocar tudo em prática. Tudo que a gente aprende diariamente, quando a gente lê a lição, quando a gente lê a Bíblia. Começar a analisar tudo o que está acontecendo hoje em dia e ver o quão gratificante é viver com Jesus. O quão gratificante Jesus foi em ajudar as pessoas. O quão gratificante foi Jesus ver naquele tempo e passar tudo isso pra gente. A gente pode ver que as pessoas falam assim, mas se havia desunião até na Bíblia, quem dirá hoje em dia? Hoje em dia tá uau. Mas que a gente possa começar a colocar em prática e fazer diferente. Fazer, sabe, de uma forma melhor. Agora a gente vai orar e daí eu vou estar na porta falando com vocês. Oremos, querido Deus que estás no céu, muito obrigada, Deus, por mais um culto de gratidão. Por estarmos aqui todos reunidos em um só propósito, salvar o pecado e guiar no serviço. Jesus, que o Senhor possa colocar no nosso coração, que nós possamos sempre amar o próximo, começar a amar as pessoas que a gente vê, para que a gente realmente possa provar para si mesmo que a gente te ama realmente. Porque se do que a gente não vê, a gente diz que ama, que dirá o nosso próximo que a gente vê todos os dias, que a gente convive com ele. Que nós possamos ver união uns com os outros, que a nossa igreja possa ser reunida em um só propósito, que não possa ter divisão entre grupo algum. Que o Senhor possa nos abençoar diariamente. Nos abençoa, derrama chuva de bênção sobre nossa vida. Nos leva de volta para nossos lares da mesma forma que a gente chegou até aqui. Aqueles que não vieram hoje, tu sabe o motivo, mas que o Senhor possa continuar abençoando cada pessoa presente em cada família. Vem nos abençoar cada dia mais.
É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.